Boa noite. Até que ponto as punições terão que ser endurecidas para que os motoristas passem a respeitar as leis e as vidas por aqui? O Brasil é o país com o maior número de mortes no trânsito por habitante na América do Sul e o quarto no continente americano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Na semana que vem, começam a vigorar os novos valores de multas, com aumentos acima dos 50%. E olha que mesmo para infrações leves, elas já são pesadas. Será que isso vai surtir efeito para a mudança de atitude ao volante, que revela a falta de consciência e educação que a gente sempre flagra nas ruas e denuncia aqui? São várias as mudanças. Parar sobre a faixa de pedestre, como fez esse motorista, continua sendo infração leve, mas a multa passa de R$ 53,20 para R$ 88,38, aumento de 66%. Já as infrações médias passam de R$ 85,13 para R$ 130,16, aumento de mais de 50% para quem dirigir com o farol queimado ou com o braço para fora, por exemplo. Já a infração grave, que corresponde a não dar seta ou conduzir o veículo em mau estado de conservação, passou de R$ 127,69 para R$ 195,23. Seu Jorge é deficiente físico e concorda com as alterações. Por exemplo, agora eu parei aqui na porta da guarida da polícia, uma moto tomando a vaga do deficiente. A minha esposa junto, falei, esperei, ninguém veio para tirar a moto, eu peguei e puxei para cá. E isso, para quem não sabe, é infração gravíssima. A multa, que atualmente é de R$ 191,54, passa a ser de R$ 293,47. A regra é a mesma para este tipo de vagas em recintos particulares, um shopping, por exemplo. Esse veículo, mesmo estando em um estabelecimento privado, poderá ser guinchado. Esse costume de ouvir som alto no carro vai ter que diminuir o volume para evitar problemas. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou a multa desta infração. Agora, quem for pego perturbando o sossego do próximo pode ser multado, mesmo sem a medição do volume em decibéis. Agora, repare nessas imagens. Tem muito motorista falando ao celular e até mesmo usando as redes sociais enquanto dirige. A infração também é gravíssima. Sabia que vai aumentar a multa para quem fala no celular no trânsito? Eu sabia, desculpa. Eu acho interessante, né? Bom para que a gente tenha mais prudência, né, no trânsito, enfim, mais cuidado. Sem cinto também vai aumentar. Não pode. Obrigado, viu? Obrigada, tchau. Se não for pela multa ou pela própria segurança, que seja pelas vidas das outras pessoas, que um motorista negligente ou distraído pode mudar tragicamente. Como um casal de Belo Horizonte que tenta se refazer da perda do filho de apenas 1 aninho, atropelado e morto na calçada de uma avenida do bairro Dom Bosco há 1 mês. A mãe que estava com ele viu tudo acontecer. O pai, que tinha feito vasectomia pouco antes do acidente, só tinha este filho, cobra justiça e ações para que outras famílias não passem pelo que estão passando. Conviver com a saudade, os sonhos, os planos que eu tinha com meu filho, né? Esse motorista frustrou meus sonhos, tudo que vocês imaginaram a respeito de uma criança, para mim não está sendo fácil. Bruno e Napoliana perderam o filho de 1 ano e 2 meses. Israel era o único filho do casal. Napoliana aguardou o sinal fechar para atravessar a Avenida Ivaí. E quando ela chegou aqui nesse ponto e se preparava para concluir o trajeto, um motorista que descia a avenida acabou perdendo o controle do carro e atingiu o carrinho de bebê aqui no canteiro central. Eu peguei meu filho todo ensanguentado. Aí o rapaz que estava parado no sinal, ele mesmo viu a situação, já falou, entre aí que eu vou te levar no médico. Mas meu filho dentro do carro, meu filho só abriu o olhinho para mim e morreu. Eduardo Rodrigues dos Santos, o motorista que atropelou o bebê, disse em depoimento à Polícia Civil que acelerou ao invés de frear. De acordo com o boletim de ocorrência, ele permaneceu no local e não apresentava sinais de embriaguez. A mãe e a criança foram levadas ao hospital por pessoas que passavam na hora do acidente. O rapaz me levou no hospital. Como na hora eu não tinha condição de falar um telefone, eu falei onde que meu marido está. Ele voltou e pegou meu marido. E o drama fica ainda maior.
porque há 2 meses Bruno fez vasectomia e não pode mais ter filhos. Tinha realizado meu sonho de ser pai, meu sonho era ser pai. E pelas condições das minhas condições financeiras, para mim estava excelente ter somente o Israel, entendeu? Napoliana quer agilidade na investigação e pede que algumas mudanças sejam feitas na avenida. Essa via de 60 km por hora, o motorista estava mais de 100. Uma providência e também que não fique, e nosso filho não vire, mas uma estatística de trânsito mostra, ficou por isso mesmo. A BH Trans afirma que os acidentes no trecho acontecem por imprudência de motoristas e desrespeito à sinalização, que conta com faixas de pedestre e semáforos no local. Mas se já sabem que há abusos por ali, é preciso botar agentes para flagrar e multar e acabar com essa violência. A Polícia Civil informou que o motorista que atropelou a criança deve ser autuado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Pena de 2 a 4 anos de prisão, mas que pode ser aumentada em até 1/3 por ele ter atropelado a vítima na calçada. Amanhã, data de 1 mês do acidente, era o prazo para a conclusão do inquérito, mas o delegado pediu mais tempo para concluir a investigação. Alexandre Calil e João Leite estiveram mais uma vez frente a frente no debate realizado aqui pela TV Alterosa e pelo portal UAI na noite dessa terça. Ao todo foram 4 blocos em que os candidatos à Prefeitura de BH responderam perguntas de temas livres e assuntos previamente selecionados. Alexandre Calil foi o primeiro a chegar. O candidato foi recebido pela diretoria dos Diários Associados e falou sobre a expectativa para o debate. Eu espero um debate que a gente possa mostrar quem estudou mais a cidade, né? Quem andou mais pela cidade, quem sabe mais sobre a cidade. João Leite chegou logo depois e se encontrou com militantes do partido na porta da TV Alterosa. Ele também foi recebido pelos diretores dos Diários Associados e adiantou o que esperava do debate. Positiva, parabéns à Alterosa por dar essa grande oportunidade, na verdade, para a população de Belo Horizonte, para ela comparar, ouvir as propostas, e é isso que nós queremos hoje, mostrar as nossas propostas para governar Belo Horizonte. Os candidatos aguardaram em salas separadas, juntamente com assessores e políticos. O debate começou às 10h30 da noite. Foi transmitido ao vivo pela TV Alterosa e pelo portal UAI. A mediação ficou por conta de Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da emissora. Assessores, políticos e imprensa acompanharam tudo de perto. Alexandre Calil e João Leite fizeram perguntas entre si com temas livres e ainda discutiram sobre assuntos previamente selecionados e que foram sorteados na hora, como, por exemplo, trânsito, despoluição da Lagoa da Pampulha e demissão de funcionários públicos. Além das propostas, a troca de acusações esquentou a discussão. É diagnóstico, são ferramentas de gestão que o candidato não sabe, né? Quebrou as empresas dele. Então vamos parar, porque ele é que sabe tudo. Depois ele tem que me ensinar como é que se enriquece fazendo campanha política, porque eu não vou ficar aguentando, não. Ao todo foram 4 blocos do debate mais importante nessa reta final de campanha. Mais uma vez a TV Alterosa e Diários Associados cumpre o seu dever, né, cívico e social. Esse debate, mais uma vez, leva para as pessoas, faz com que as pessoas conheçam os seus candidatos e tenham uma melhor escolha entre um e o outro. As escolas públicas de Minas que estão ocupadas por estudantes em protesto contra a PEC 241 dos limites aos gastos da União, aprovada ontem na Câmara Federal, serão usadas normalmente no próximo domingo de eleição. A decisão saiu de uma reunião hoje entre representantes da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, do Governo do Estado e do movimento estudantil. Em Belo Horizonte, as 7 escolas ocupadas que abrigam locais de votação somam quase 45 mil eleitores. Ficou acertado que haverá a delimitação do local de mobilização dos manifestantes para não atrapalhar o fluxo das pessoas que vão votar. Outra decisão é que o protesto não será estendido às demais unidades de ensino onde funcionam sessões eleitorais. O movimento estudantil ainda se comprometeu a orientar os jovens que estão acampados a não se manifestarem de forma partidária no dia do pleito e nem de fazer boca de urna. No Estadual Central, no bairro de Lourdes, votam os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, João Leite e Alexandre Calil. A instituição está ocupada há 20 dias. Muitos pais que têm filhos em escolas particulares do estado terão que refazer as contas com o aumento anunciado para as mensalidades do ano que vem e que pode chegar a até 14%.
ou avaliar a transferência para a rede pública de ensino, como várias famílias já fizeram neste período de crise econômica, em que os salários ou negócios não têm tido reajustes como este. Preocupados, muitos pais já pensam em providências e avaliam as possibilidades. Cortar em outras questões para manter. É uma situação difícil, sem dúvida nenhuma, mas é prioridade, né? Pensando no futuro deles. Verificar mesmo que o colégio tem alguma possibilidade de desconto, para manter e trabalhar muito. Se há a possibilidade de desconto. Se não tiver, a gente vai ver se a gente vai conseguir reajustar as contas para mantê-la aqui ou se coloca numa escola mais barata. Nesta escola, o diretor disse que o aumento será um pouco menor que a porcentagem apresentada pelo sindicato, mas que com a crise não tem como não reajustar. Em 9,8%. Esse percentual está um pouco abaixo da média do setor educacional e nós optamos assim, considerando o atual cenário econômico brasileiro que impacta fortemente as famílias. Os colégios particulares precisam driblar a inadimplência e a saída de alunos para outras escolas. Nós temos feito uma conversa permanente com as famílias, procurando facilitar algum parcelamento de débitos anteriores. O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais prevê para o próximo ano um reajuste entre 11% e 14% no valor das mensalidades. Com isso, ainda segundo o sindicato, quase 5% desses alunos devem passar para escolas com valores mais baixos e outros 6% devem migrar para a rede pública. Valéria Neves tem 2 filhos, um de 14 e outro de 8 anos de idade. Quando a crise financeira chegou, ela teve que tirar os filhos da escola particular. Deu uma diferença assim de R$1.000 e deu para fazer muita coisa, porque antes o orçamento estava mais apertado. A preocupação da dona de casa era que a escola pública não tivesse um ensino adequado. Conseguiram se adaptar, fizeram novas amizades, o ritmo assim, das atividades diminuíram um pouco, mas assim, eles ainda gostam de estudar, têm interesse, são participativos. É melhor, eu gosto mais. O cancelamento do show de um funkeiro em Pompéu, no centro-oeste do estado, no último fim de semana, revoltou os fãs e causou quebradeira no local onde o evento seria realizado. Os organizadores também não foram poupados, um deles teve a casa invadida. Arthur mostra os estragos que vândalos fizeram na casa dele. O portão e a porta foram arrombados, a TV destruída e até o telefone e o roteador de internet ficaram quebrados. Tudo aconteceu depois do cancelamento do show do MC Livinho em Pompéu. Nós não temos paz mais para andar na cidade. Nós estamos passando por cada humilhações em redes sociais. O show do cantor de funk seria realizado nesta casa noturna. Foram vendidos 800 convites. A casa de shows foi aberta por volta de meia-noite. 2 DJs e um cantor sertanejo se apresentaram aqui no palco. MC Livinho deveria começar o show dele às 13h30 da madrugada. Mas, segundo a organização, ele chegou à cidade com mais de 1 hora de atraso. No contrato, o valor estabelecido para o show foi de R$35 mil. A organização disse que pagou metade deste valor e que antes da apresentação iria entregar o restante. Eles chegaram na cidade às 4h40 da manhã, nós levamos o dinheiro até o hotel, ele não quis nem saber, não deu satisfação nenhuma para nós e simplesmente pegou seu carro, pôs a sua equipe dentro do carro e foi embora. Sem acordo entre produção do artista e organização do evento, os fãs se revoltaram. Todas as medidas possíveis cabíveis já estão sendo tomadas e nós queremos ver o que a produção dele vai entrar no acordo com a gente, porque o pessoal público que esteve no local está querendo ressarcimento do valor que eles pagaram do convite. Então, isso, a produção nossa não pode fazer, porque a culpa do evento não ter acontecido como ele estava no script, foi culpa dele, entendeu? Nas redes sociais, o cantor postou uma foto e escreveu que pedia desculpas, mas que o certo é certo e se não arcam com a responsabilidade, então ele não poderia cumprir o show. Mulheres de um distrito de Ouro Preto cobram empenho das autoridades na investigação das mortes de 2 moradoras da comunidade. As mulheres de Antônio Pereira, região dos Inconfidentes, fizeram um protesto nesta terça com um pano preto de luto e outro branco pedindo paz e segurança, que foram abaladas depois dos crimes. Caetana Aparecida Felipe Melquiades, de 47 anos, que havia desaparecido da comunidade na sexta passada, foi encontrada morta 3 dias depois, nua, numa trilha para a gruta Nossa Senhora da Lapa.
O corpo de Ingrid Michele Rosa, de 34 anos, que estava desaparecida desde o dia 16, foi encontrado enterrado, também nu, mais perto da gruta. A vítima foi encontrada nesse domingo. Ontem, terça-feira, foi preso pela PM um suspeito que tinha lesões pelo corpo e marcas de arranhão. Na delegacia, ele alegou que havia se envolvido numa briga e cedeu o material genético para análise. O teste para comparar com a perícia realizada nos corpos das mulheres mortas será feito em Belo Horizonte. O homem foi ouvido e liberado, segundo a Polícia Civil, porque ainda não é possível determinar se ele foi o autor dos crimes. Para isso é preciso esperar o resultado do exame. O delegado Rodrigo Bustamante investiga os casos separadamente. Ao todo, 10 pessoas já prestaram depoimento. O bueiro de uma rua no bairro Nova Granada, em Belo Horizonte, é um risco para quem passa pelo local, principalmente os motociclistas. O Alexandre Domingues gravou um vídeo e mandou para a gente. Na rua Conselheiro Joaquim Caetano, esquina com Rua Santos. Olha o tamanho desse buraco aqui. Buraco não, né? Desvio de água da Copasa. Passar aqui, ó, encaixa certinho. Ó, é acidente na cabeça, é morte na cabeça, tá vendo? Você vê, e aí? Olha o perigo. Brincadeira, né? Absurdo isso aqui, né, gente? A Copasa informou que uma equipe foi ao local e constatou que é um problema na grade da rede pluvial, de responsabilidade da Prefeitura. Segundo a companhia, a Sudecap vai ser avisada. Mande seu vídeo para a gente com denúncia, um flagrante, pelo WhatsApp. O número é o 988 14 13 60, código 31. E veja agora como fica o tempo para amanhã, quinta-feira, em todo o estado. Céu nublado com possibilidade de chuva acompanhada de raios e rajadas de vento no sul e no Triângulo. Nas outras regiões do estado, o tempo deve ficar parcialmente nublado. Na capital, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Diamantina, a temperatura vai variar entre os 17 e os 29. De 17 a 28 graus em Muzambinho. Em São João do Paraíso, os termômetros oscilam entre os 17 graus e os 33. E em Carangola, mínima de 20 e máxima de 33 graus. A Polícia Civil apreendeu mais de 11 mil lacres para emplacamento de veículos de uso exclusivo do Detran do Pará, que foram encontrados no meio da rua em Contagem. O material foi descoberto por um artista plástico que trabalha com recicláveis dentro de uma caçamba no bairro Riacho das Pedras. De acordo com a polícia, ele pegou os lacres para fazer uma árvore de Natal, mas foi alertado por um amigo de que eram lacres de placa de carro. O homem então resolveu procurar o Detran. Em investigação, a Polícia Civil descobriu que o material foi desviado da cidade paraense de Jacundá, no norte do país, mas não se sabe como veio parar aqui. Todos os lacres foram contados, envelopados e enviados para a perícia no Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Uma universidade de BH desenvolve um projeto que desperta o interesse de estudantes de escolas públicas para o conhecimento científico. Os alunos aprendem as disciplinas na prática, observam, pesquisam e têm a oportunidade de explorar novos caminhos. Há 6 meses, as tardes de quarta-feira de Paola são assim, colocando o que aprende na sala de aula em prática num laboratório. Uma pitada da carreira de médica que ela quer seguir. E aqui até mesmo a gente tem muita experiência sobre isso, sobre os laboratórios. Aqui, por ser uma universidade, você convive muito com pessoas que já fazem essa área, achei muito interessante. A jovem está entre os alunos de 6 escolas estaduais da região do Barreiro que participam do programa Viver Ciência, uma forma divertida e mais completa de se aprender física, química, biologia. Aqui tem equipamentos adequados que possamos usar para fazer todos os experimentos. A UNA, Centro Universitário UNA, eles tinham o interesse de ajudar a comunidade. A gente tinha um espaço, né, ocioso e também mão de obra qualificada. Juntando isso tudo, a gente resolveu montar esse projeto. Desde 2014, cerca de 150 estudantes passaram pelo programa. Jovens de famílias de baixa renda que encontram ali oportunidades, como melhorar na escola. Foi muito ruim em química no primeiro bimestre, tirei realmente 0 na minha prova e melhorou bastante. A outra prova eu errei uma questão só. E de buscar um futuro diferente. Quando eu pensava numa faculdade, eu pensava numa coisa muito séria, em pessoas muito presas, você tendo que ir sempre ir numa aula assim. Quando eu cheguei na UNA, eu vi que era diferente. É uma coisa mais livre, onde você tem mais liberdade
liberdade de aprender, onde você pode aprender de uma forma mais contraída. Bem mais próximo dos sonhos deles. No laboratório de química, Roger, que sempre quis ser veterinário, teve a certeza disso. E mais, descobriu que quer se especializar em inseminação artificial. Eu me vejo cursando medicina veterinária dentro da UFMG e lembrando que cada passo que eu dei para chegar até lá foi suado, mas eu consegui. Fique agora com o SBT Brasil. O Jornal da Alterosa volta amanhã. Boa noite para você.